Olá pessoal, boa noite. Sou o professor Eugênio. Bem, neste vídeo iremos falar um pouco sobre os LLMs, tá? Que são os grandes modelos que estão por detrás das inteligências artificiais que nós temos vindo a utilizar ultimamente, nos últimos 2 anos sensivelmente, tá? Que são a base para a construção do ChatGPT, do Gemini, do Claude, do Anthropic e do Mistral, tá? Do Deep Blue, entre outras. Tá? Então, em função disso, em função das minhas investigações, das formações que eu fui fazendo, tá? Existe uma empresa que é a Exa AI, tá? Que a ideia deles é de transformar a web como um banco de dados. Tá? Então, eles estão a catalogar toda a internet como um banco de dados para facilitar a pesquisa de dados coesos, ok? Há uma frase muito interessante que eu ouvia já há muito tempo do meu ex-professor, que dizia que a internet tem mais lixo que Luanda, ok? Bem, repara, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pesquisar aqui no Google, venho aqui no Google, vou pesquisar, por exemplo, Angola no G20, tá? Angola no G20. Bem, aqui no Google eu pesquisei por Angola no G20 e vai aparecer todos os assuntos relacionados a esse tema, tá? Tem este aqui, que é uma instituição governamental, que é o Secretariado do Conselho de Ministros, participação no G20, demonstra grande visibilidade de Angola, Portal Cipra, Mirex, temos aqui alguns vídeos, o site do MPLA, Voo Português, Forbes, RFI, bem, vários sites, ok? Mas como é que, por exemplo, o Google chegou a esta conclusão? Como é que ele organizou toda essa informação desta forma, tá? Que fez com que, por exemplo, este item, participação no G20 do Secretariado do Conselho de Ministros, fosse, por exemplo, o primeiro link, ok? Por que é que este site apareceu o primeiro link? Simplesmente, tá? Por causa da técnica de SEO que o editor desta matéria escreveu e indexou esse conteúdo ao Google Search, tá? Então, em função das palavras procuradas no Google Search aqui, então, comparando com outras questões de SEO dos demais sites e em função do meu histórico de pesquisa ao longo do tempo, então o Google entendeu colocar em primeira mão estes itens, ok? Não quer dizer necessariamente que os itens que aparecem em primeiro são os itens mais importantes que abordam sobre este assunto, tá? Porque simplesmente o Google não vai à busca do melhor conteúdo, o Google vai à busca do conteúdo que está melhor ranqueado nos seus algoritmos, ok? Basicamente é isso. Eu não vou entrar em muitos detalhes de como funciona os motores de busca. Então, qual é a ideia da Exa AI? A Exa AI, então, está a organizar o banco de dados para funcionar, ou seja, a web toda, a internet, como um banco de dados, mas com informações de qualidade, informações críveis, tá? Informações credíveis de instituições sérias que já estão catalogadas na internet há muito tempo e que produzem conteúdos verídicos, factuais, ok? Então é a ideia dessa startup, agora já não é startup, tanto mais que estão a disponibilizar aqui a API gratuitamente para você poder incorporar, tá, toda esse banco de dados da internet nos seus projetos, tá? E eles distribuem gratuitamente e em função do teu uso você vai pagando, ok? Então, o que é que eu irei fazer? O que é que eu fiz com a API da Exa? Com a API da Exa, eu construí uma ferramenta que detecta alucinações de LLM. O que é que acontece? Bem, nós sabemos que hoje em dia fica cada vez mais difícil detectar textos e conteúdos ou conteúdos escritos por inteligência artificial, porque elas, à medida que estão a ser cada vez mais treinadas, então elas vão cada vez mais se parecer com a maneira do ser humano escrever os seus textos, enfim, só que de uma forma mais rápida, e hoje em dia também nós estamos a poupar o nosso recurso precioso, que é o tempo. Daí que dificilmente um ser humano tem paciência
de sentar e analisar palavra a palavra um texto escrito por IA, tá? Ou seja, entre aspas, por IA, tá? Então, daí que eu decidi construir esse detetor de alucinações de LM. Então, o que são alucinações de LM? Alucinações são, por exemplo, quando nós, por exemplo, estamos a usar uma inteligência artificial, vamos solicitar alguma informação e ele não consegue nos dar a informação correta e simplesmente dá-nos uma informação que não serve, ok? Ou seja, nós dá a informação correta, mas ele troca e dá-nos algo que não tem nada a ver com o que nós solicitamos. Então, esse comportamento das inteligências artificiais nós chamamos de hallucination, tá? Alucinações. Então, o que é que faz esse aplicativo? Esse aplicativo, ele irá receber um prompt digitado pelo usuário, tá? Um teste, tá? Um teste, por exemplo, digitado pelo usuário, e ele irá detectar, ou seja, irá à busca na web, não utilizando a API do Google, mas utilizando a API da Exa, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, a minha API, deixa eu mostrar aqui. Tenho aqui a minha API, se eu vir aqui, por exemplo, e Billing Key, ou seja, a API Key, tenho aqui a minha API, tá? Essa API que é já em junho, ou seja, 12 de junho de 2024. Já há algum tempo que tenho vindo a trabalhar com isso, testar e tal, já há muito tempo. Então, criei aqui a minha API. O que é que esse aplicativo irá fazer? Após ele receber o prompt do usuário, que será um teste, tá? E ele quer saber se esse teste foi digitado com IA, e para além de ser digitado com IA, também irá ver as partes do texto que não correspondem com a verdade em função da base de dados da web. Repito, base de dados credíveis, tá? Por que é que eu digo que essas bases de dados são credíveis? Repara, por exemplo, aqui o que é que o site diz, tá? Venho aqui, por exemplo, na página inicial do site. Eles aqui têm um exemplo, aqui mais abaixo, tá? Eles assim, apenas os dados que você precisa sem clickbait, tá? Clickbait são essas tecnologias ali, anúncios, enfim. Por exemplo, aqui no Google, tá? No motor de busca, eles fizeram a pesquisa de startups que aplicam IA ao direito. O Google aparece aqui estes links, tá? O papel da inteligência artificial no fortalecimento dos dados, a profissão jurídica 2024 e a Harvard Law School. Não tem nada de interessante, tá? Nós já dominamos isso. Mas o que é que acontece? É que ele aqui não exibiu nenhuma startup que aplica IA ao direito, ok? Não exibiu nenhuma startup. Simplesmente ele foi à busca, o Google ou o Bing, então foram à busca dos assuntos mais bem escritos, usando a técnica de SEO, disponíveis na internet. Foi a busca de artigos que falam sobre startups que aplicam direito, mas não foi a busca de empresas que aplicam IA ao direito. Mas quando faz a busca na Exa, ele vai à busca das empresas. Olha aqui o mesmo prompt, né? O mesmo texto a ser pesquisado. Ele aqui foi a busca, por exemplo, aqui está a Aave, tá? Que é a generativa para escritores da advocacia, de elite, a Centauri, tá? Até o mesmo, enfim, tá? Então, ela aqui foi a busca das startups que aplicam ao direito sem nenhum clickbait, tá? Ele não foi a busca de nenhum artigo que fala sobre este assunto, ele foi a busca das empresas exatamente, tá? Então, isso facilita muito. Então, ele cataloga todos os dados da internet e registra, ou seja, separa os artigos que, enfim, ok? Não vou entrar em muitos detalhes. Então, o que é que isso é interessante? Porque aqui na nossa aplicação, tá? Quando nós digitamos o prompt, ele vai à busca da internet, não os dados, qualquer dado que está na internet, ele vai à busca dos dados verídicos da internet, escritos por empresas idôneas, tá? Instituições idôneas ou governos idôneos, não artigos assim que está por ali na internet, ok? Então, depois de ele fazer essa requisição desses dados todos da web, tá? Ele vai retornar, tá? Ele vai retornar a resposta, e essa resposta, para ser organizada em uma resposta crível para o usuário beneficiar dessa resposta, então também fiz uma conexão com a API da Anthropic, tá? Com a API da Anthropic, tá? Da Anthropic, para utilizar o Claude. Por que é que estou a utilizar o Claude? Porque
podia utilizar o ChatGPT da OpenAI, mas infelizmente, whatever, paguei o Claude, ok? Então, eu uso mais o Claude ou sobretudo o Sonnet por causa da programação, criar códigos, escrever códigos, enfim, tá? Para escrever programação, acho que o Claude é mais preciso que o ChatGPT. Bem, whatever. Então, com a API do Claude, quer dizer, o aplicativo vai pegar a resposta do Exa AI, tá? Essa resposta bruta, tá? Todo esse texto em JSON bruto. Então, ele primeiro irá traduzir para português essa resposta e depois irá construir uma resposta fluida para o usuário poder ler. E, para além disso, o Claude também irá identificar o que é que corresponde à verdade, o que é que não responde à verdade, em função de todos os dados coletados da API da Exa, ok? Da Exa, aqui a minha API da Exa, ok? Então vamos lá ver como é que funciona esse aplicativo. Bem, esse aplicativo está em modo de demonstração e é de código aberto. Vocês, se quiserem, clica abaixo para baixar no meu repositório do GitHub e poder desenvolver também com ele e utilizar as próprias APIs, tá? Nós sabemos que as APIs não são baratas e enfim. Bem, eu vou aqui fazer então uma demonstração de como funciona isso, tá? Repara que aqui eu fui à pesquisa de Angola no G20, ok? E tenho tudo isto aqui. E suponhamos que eu quero escrever um artigo sobre isto para publicar no meu site, nas minhas redes sociais, enfim, ok? E eu poderei abrir aqui todos esses links e ir escrevendo, mas isso já faz parte do passado. O que é que normalmente as pessoas fazem? As pessoas então vão fazer o seguinte: eu vou aqui, por exemplo, escrever assim, né? Escreva um artigo, tá? Escreva um artigo sobre Angola no G20, tá? Isto aqui é um prompt, aqui escreva, eu não irei procurar isto aqui no Google, tá? Escreva um artigo sobre Angola no G20. Eu vou copiar aqui este texto e vou, por exemplo, aqui no ChatGPT, vou colar aqui para o ChatGPT escrever um artigo sobre a presença de Angola no G20, tá? Bem, ele está a escrever aqui o artigo, tá? Ele adicionou o título Angola e o G20, perspectiva e desafios de integração. Bem, aqui ele escreveu a introdução, o G20 composto pelas maiores economias do mundo, blá 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 blá. O fórum fundamental para a governança global, abordando questões económicas. Angola no contexto do G20, embora Angola não seja membro direito do G20, sua participação no contexto da União Africana estratégica, tá? Diversificação econômica, tá? Ela aqui diz que Angola não faz parte, não é um membro direto do G20, aqui ainda diz desafios para Angola, tá? Bem, é um artigo bonito, tá? Tem conclusão, tem introdução, desenvolvimento, desafios, conclusão e tudo mais, tá? Então, se eu, como por exemplo um escritor, né, eu tenho um site e quiser publicar este artigo, eu poderia publicar este artigo e dificilmente as pessoas poderão dar conta que aqui, por exemplo, tem alguma gafe, tem alguma inverdade ou tem algum viés proporcionado pela LLM, ou seja, pela inteligência artificial do ChatGPT. Nesse caso, eu acho que é o GPT-4, tá? Então, como detectar esses viés da inteligência artificial? Daí é que criamos o detetor de alucinações LLM. Então, como é que funciona? Eu vou copiar aqui este texto, tá? Escrito pelo ChatGPT, e venho aqui em ferramentas do detetor de alucinações e vou colar aqui o texto. Vamos ver o que é que tem de bom e o que é que tem de mal nesse texto, vamos detectar os vieses do ChatGPT, ok? Porque às vezes, como seres humanos, não conseguimos detectar. Por exemplo, aqui tem uma informação que diz a entrada da União Africana no G20 representa uma vitória para o continente, tá? Eu não lembro de ter visto uma notícia de que a União Africana faz parte do G20, tá? Eu sei que alguns países são convidados em cada sessão, em cada cerimônia, mas eu não sei exatamente quais são os países que fazem parte do G20. Então vamos lá verificar aqui no detetor de alucinações, tá? Já colei o texto, então vou aqui clicar em detectar alucinações.
Ele está a analisar o conteúdo, está a extrair as reivindicações principais do conteúdo, está a procurar as fontes confiáveis na internet, está agora a verificar a precisão de cada afirmação e agora vai gerar o resultado utilizando o Claude. Tá? Todos aqueles 4 passos anteriores foram utilizados, a API da Hexa, e agora está aqui utilizando o Claude, ele escreveu a resposta. Bem, o que é que ele diz aqui? Ele diz, por exemplo, Angola e o G20, perspectivas e desafios de integração. Este é o título do artigo que eu solicitei ao ChatGPT para escrever. Ele aqui diz assim: o G20, composto pelas maiores economias do mundo, representa um fórum fundamental para a governança global. Ele sublinhou a vermelho. Por que é que sublinhou a vermelho? Vamos ver mais abaixo se esta informação corresponde à verdade ou não. Tá? Vamos ver o que é que ele sublinhou a vermelho. Mas mais aqui, ele diz assim: em setembro de 2023, durante a cúpula do G20 em Nova Delhi, Índia, foi anunciado um convite formal à União Africana para integrar-se como membro permanente do grupo. Está a verde. Vamos ver porque é que ele sublinhou a verde. Como se não bastasse, aqui mais abaixo ele diz: como membro da União Africana, Angola ganhou uma janela de oportunidades para projetar suas prioridades no G20 e fortalecer suas parcerias internacionais. Bem, até aqui, esse é o texto que nós temos aqui no ChatGPT, tá? O texto que nós temos aqui no ChatGPT. Mas aqui, a nossa ferramenta, ele pintou a verde. Vamos ver o que é que ele diz aqui, tá? Vamos aqui baixar, tem aqui verde, 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 só uma frase que ele sublinhou a vermelho. O porquê? Vamos ver aqui. Ele diz aqui: o G20 é composto pelas maiores economias do mundo. Refutado, ok? 90% confiante. Ele diz assim, a frase é esta aqui, ele diz assim: o G20 não é composto apenas pelas maiores economias do mundo, mas inclui também algumas economias emergentes importantes. Tá? Então, repara que aqui o ChatGPT diz que o G20 é composto pelas maiores economias do mundo. Então, aqui, tá? Com base nos dados da Hexa e do Claude, Hexa vai na web, tá? Conforme eu demonstrei, vai à busca dos sites credíveis, tá? E o Claude constrói a narrativa, o texto, enfim, tá? Então, o que é que aqui diz? Ele diz que o G20 não é composto apenas pelas maiores economias do mundo, mas inclui também economias emergentes. É verdade, o Brasil faz parte do G20 e não faz parte das maiores economias do mundo, tá? E aqui tem os links às fontes onde ele se baseou. Está aqui, por exemplo, a Wikipédia. Eu vou clicar aqui no Wikipédia. Vamos lá ver essa informação do Wikipédia. Eu falo sobre G20, grupo do G20. Vamos aqui traduzir para português. Tá? Ele diz: fórum composto por 19 países, soberanos da União Europeia, a União Africana. A União Africana faz. Tá? E aqui vamos ver os países membros. Vamos lá ver se temos aqui essa informação. Ok, aqui estão os países. Vamos lá ver aqui. Estão aqui os países que pertencem à Austrália, Canadá, Arábia, Estados Unidos, Índia, Rússia, Turquia, Brasil, México, Itália, Reino Unido, França, Indonésia, Japão. Como veem, aqui não tem as maiores economias do mundo. Repara que aqui, por exemplo, a Argentina não é uma das maiores economias do mundo, sobretudo nesses últimos anos. Tá? É um dos países que tem problema de inflação. Vamos ver agora com o presidente Milei como é que vai funcionar. Mas repara que, então, aqui a nossa ferramenta está correta. Ok? Vamos ver o segundo link. Está aqui, oad.org.br. Tá? Vamos lá ver aqui, neste link. Está aqui, G20 reúne a advocacia das maiores economias do mundo, no Rio de Janeiro. Isso foi recentemente, está aqui, 18 de abril de 2024. Está aqui, ele sabe onde foi a busca dos dados. Estão aqui os países: a África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, tal, e a União Africana como um único país, e a União Europeia. Tá? Bem, então, está ali, este é o segundo link, onde ele foi buscar dados, e repara que são instituições sérias. Tá? Está a Wikipédia, e está aqui a Ordem dos Advogados do Brasil,
tá? Org.br, também uma instituição séria, ok? Vamos ver então outro link, outra fonte. Está aqui o Banco Mundial, que dispensa comentários. Ele também foi à busca da informação do Banco Mundial para refutar o chat GPT. Tá? Está aqui, vou traduzir para português. Tá? O artigo foi publicado originalmente em Financial Times. Os países mais pobres do mundo estão em crise, desenvolvimento precisa de maior financeiro, opinião global, tudo, Ok? Então aqui esse artigo que fala também sobre isso. Enfim, e agora ele propõe uma correção do texto. Repara que o texto diz que o G20 é composto pelas maiores economias do mundo. Ele diz que o G20 não é composto pelas maiores economias do mundo, mas inclui também algumas economias emergentes importantes. Então, aqui as fontes. Qual é a correção que ele sugere? Ele sugere para eliminar esse texto e colocar o G20 composto pelas maiores economias do mundo e algumas economias emergentes importantes, que representa um fórum fundamental para a governança global. Eu posso clicar aqui em aceitar correção. Ok, deu aqui um erro. Deixa-me aqui fazer novamente. Tá? Deu um erro aqui, então estou aqui. Vou fazer novamente. Então, comenta ali embaixo qual é a tua opinião desse projeto, tá? É normal dar esse erro, porque ainda não está em produção, está em teste. Mas se quiseres trabalhar também neste projeto, podes baixar ali o link do meu repositório do GitHub, está ali embaixo, podes clicar e baixar. Bem, voltando aqui, então temos aqui a correção. O G20, composto pelas maiores economias do mundo e tal. Eu posso copiar aqui este texto, copiar e alterar aqui na primeira frase, ok? Posso corrigir. Bem, e aqui depois na segunda frase que ele pintou a verde, vamos lá ver, aqui ele corrigiu, tá? Ok? Ele diz assim: a União Africana foi convidada a integrar-se como membro permanente do G20 em setembro de 2023. Confidente, é verdade? Estão aqui as fontes. Angola é membro da União Africana. É verdade, Angola é de facto membro da União Africana, o que é confirmado pela sua participação. Está aqui também as fontes. Tudo mais. Angola é um dos maiores produtores de petróleo da África. Também é verdade, é o segundo maior produtor de petróleo. Angola está empenhada em diversificar a sua economia. Também é verdade, o nosso governo tem programas massivos para a diversificação da economia e está a se investir em massa na diversificação da economia, nos 7 grandes pilares, a indústria, indústria não, a agricultura, a pesca, enfim, todas essas áreas. Angola enfrenta desafios relacionados a mudanças climáticas. Também é verdade. Tá? Então, isto aqui é muito interessante, ok? Bem, este aqui é para detectar, por exemplo, artigos escritos, né, que são publicados por ali. Então, é um projeto que está em carteira. Você, se tiver interesse em saber como criar aplicações que utilizam APIs de inteligência artificial para aplicações semelhantes a esta e não só, então podes comentar ali embaixo, dar uma dica para nós construir coisas lindas, ok? Não hesite em perguntar qualquer coisa. Podes baixar o código ali no link no meu repositório do GitHub sobre esse projeto de alucinação de LLMs. Bem, até pode estar a se perguntar se é possível programar um projeto semelhante para detectar mentira, ou seja, detectar fraudes, tá? É um pouco complicado detectar fraudes porque os modelos são treinados em função dos dados no passado, ok? Então, eu sugiro muito nós criarmos projetos de inteligência artificial para construirmos coisas belas, tá? Porque o mundo está sempre em evolução, a tecnologia está sempre a evoluir e treinar um modelo leva muito tempo, ou seja, consome muita energia. Daí que, normalmente, esses modelos tendem a ficar um ano em atraso. Enfim, tirando agora que eles já vão à busca de conteúdos na internet. Bem,
Este é o vídeo que eu queria demonstrar. Para saber mais, está aqui o link da XAI, o link da Anthropic e ChatGPT, vocês já conhecem e tudo mais, tá? Se quiseres saber como programar, linha por linha, como foi feito esse código, também foi utilizado a inteligência artificial para me ajudar a desenvolver este aplicativo. Então, até ao próximo vídeo e até já. Obrigado por assistir. Subscreve no canal, comente e diga o que é que você achou dessa plataforma. Se fores programador, baixa o código do meu repositório do GitHub. Até já.